O grande resultado dos relacionamentos brilhantes é a transformação que vai provocar dentro de você. E a partir desta transformação é que você vai, de fato, ter um novo resultado quando você tiver um relacionamento. Sou Adalberto Arilha, advogado, mediador, especialista em psicologia positiva, e você está entrando aqui no Refelicidade para mais uma live do Projeto 2021. Então, a frase que eu já coloquei no Instagram, no feed do Instagram, era a seguinte frase, olha: quem quiser me amar tem que me aceitar. Quem quiser me amar tem que me aceitar. E quando eu coloquei fizemos um post, né? Colocamos no feed, quem quiser me amar tem que me aceitar. E aí todos os comentários foram concordando com isso. Quem quiser me amar tem que me aceitar, quem quiser me amar tem que me aceitar. Então, se você não comentou nesse post o que é que você acha dessa frase, coloca aí para mim o que é que você acha dessa frase. Quem quiser me amar tem que me aceitar. Tem algumas coisas que elas parecem evidentes, como a Ivânia colocou aqui. A gente tem tantas crenças em relação aos relacionamentos amorosos que, às vezes, obviedades, elas acabam se transformando como atitudes muito inteligentes, né? Como atitudes muito transformadoras, como muito libertadoras. Então, esta frase é tipicamente uma frase desse tipo. Quem quiser me amar tem que me aceitar. Há um tempo atrás, a gente veria frases desse tipo na mídia, em todo lugar, no sentido de que eu sou mais eu, no sentido de autoestima, no sentido de que as pessoas têm que me respeitar, no sentido que isso... E, de repente, isso ficou sendo uma verdade, uma verdade que ia além da verdade. Era algo como uma marcação de território, algo como um ponto de que eu existo, certo? E dentro de uma transformação do papel das mulheres, daquela grande expansão do papel feminino, tanto em relação à sexualidade, como em relação às oportunidades profissionais, em relação aos papéis dentro da família, nos relacionamentos, isso ficou, frases como essa, quem quiser me amar tem que me aceitar, ficou com uma certa aura de sabedoria, quando na verdade não é bem assim, é uma grande obviedade, como aqui a gente viu. Mas pior ainda, é muito pior, porque esta frase faz parte da letra de uma música, que não vou cantar aqui, porque nem é o meu estilo, né? Mas eu vou recitar essa letra dessa música, e depois vocês vão me falar quem foi que gravou, não precisa nem falar quem compôs isso, mas vocês me falam quem gravou. Quando eu encontrar um amor para mim, tem que ser bonzinho, eu só quero assim. Tem que ter respeito, me querer demais. Tem que ser perfeito ou mais. Se quiser sair, só comigo sai. Se eu não quero ir, também ninguém vai. Tudo que eu pedir, me responde ok. Se não for assim, não sei. Eu volto para a mamãe e para o papai. Banana para você, yeah. Mas não vou sofrer. Quem quiser me amar tem que me aceitar. Tem que ser decente, gente, quente, etc e tal. Quem quiser amar do jeito que eu sou, tem que me amar, me cuidar, me olhar, sempre e me adorar, etc e tal. Quero um amor para não discutir. Quando eu disser não, tem que ir por mim. Eu não sei se existe, mas é bom sonhar. Que belo sonho, mas eu hei de achar. Eu volto para a mamãe e para o papai. Banana para você, yeah. Mas não vou sofrer. Quem quiser me amar tem que me aceitar. Tem que ser decente, gente, quente, etc e tal. Quem quiser amor do jeito que eu sou, tem que me amar, me cuidar, me olhar, sempre
sempre, sempre me adorar, etc e tal. Quem quiser, quem quiser, quem quiser. Quem quiser me amar tem que me aceitar, tem que ser decente, gente, quente, etc e tal. Quem quiser amor do jeito que eu sou, tem que me amar, me cuidar, me olhar, tarará, tarará, tarará. Quem é que arrisca aí? Quem é que gravou essa música e quando? Vale? Não, né? Não vale. Isso ali não vale procurar no Google. Não vale. Sujeito insistente, né? Não, e a menina, olha lá, Neide, ó. Vocês deram uma gugada, né? Vocês deram uma gugada feia aqui nesse negócio. E é verdade, isso daí você vê que não tem letra mais adolescente, mais infantilizada, mais mimada do que essa letra. E ela foi gravada Sandy Júnior, né, a voz é da Sandy, o tempo inteiro na gravação, e essa música foi gravada em 1996. 1996, como eu ia falando, né? A Maísa Pereira, a Gertrudes, inexistente, insistente, inexistente, não sei. Mas a ideia é essa, né? Vocês viram que letra, que coisa de uma menina mimada. Tem que ser perfeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser o amor perfeito, se eu disser sim, tudo bem, se eu disser não, tem que ficar, tarará, tarará, que é muito, muito a cara dessa frase. Quem quiser me amar tem que me aceitar. Caramba, que é isso, do que se trata isso, né? É claro que as pessoas que se amam se aceitam, mas aqui não é esse o caso, não é essa pegada que está sendo colocada. Essa frase, ela significa eu faço do jeito que eu quiser e você aceita e tudo bem. Se você não quiser, você vai embora, você segue seu... Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Uma coisa super adolescente, porque a gente, depois que cresce, depois que vira adulto, a gente não sabe que a vida não é dessa maneira, né? E a partir do momento que a gente cristaliza em posições desse tipo, a gente começa a ver que grande bobagem que é isso, que é grande bobagem. E por que eu digo que é uma grande bobagem? Porque a partir do momento que você coloca assim, eu sou desse jeito e você tem que aceitar este jeito que eu sou, você na verdade fecha todas as possibilidades que a vida te dá, principalmente nas possibilidades de ter relacionamentos brilhantes. Por que é assim? Porque existe uma grande simplificação, para eu não dizer que existe uma grande bobagem, quando você bate o martelo e diz, eu sou deste jeito. Ninguém é de jeito nenhum. Com muito boa vontade, a gente está de algum jeito ou de outro. E pode parecer uma diferença simplória, uma diferença simples, mas quando a gente trata a nossa própria vida com essa nuance de diferença, de diferenciação entre o ser e o estar, a gente abre possibilidades que a gente nunca havia pensado antes. E a gente abre infinitas possibilidades para a nossa vida, para a nossa experiência e principalmente para os nossos relacionamentos brilhantes. E aqui eu quero te dar um exemplo muito importante e no mínimo curioso. Eu quero trazer para você o exemplo das lagostas. Você vai falar, nossa, doutor, agora viajou na maionese absolutamente. O exemplo das lagostas é um exemplo muito bacana. Eu não sei se você já provou lagosta, deve ter provado, claro, e sabe que é uma iguaria a gente provar uma boa lagosta termidor, mas não é disso que se trata. Eu quero olhar para as lagostas não sob o ponto de vista de culinária, né? O ponto de vista gourmet, que a gente pode pensar nesse crustáceo, mas sob o ponto de vista de biologia.
As lagostas, olha que interessante. Olha lá, muita gente falando aqui, né? Da delícia que é você provar uma boa lagosta. As lagostas, por incrível que pareça, elas podem viver até 50 anos. Mas você sabe que as lagostas, como são crustáceos, os crustáceos, eles não têm esqueleto como a gente tem. A gente tem um esqueleto que nos dá sustentação, em torno do qual a gente tem todos os tecidos, todos os órgãos que vão se formando e nos constituem como, como seres, né? Como animais, como... Você entende o que eu quero dizer? Animal nesse sentido, no sentido biológico. Né? As lagostas, como os crustáceos e como uma série de outros insetos, de famílias, não só insetos, mas várias famílias, né? Espécies, eles têm um exoesqueleto. O que quer dizer um exoesqueleto? Elas não têm um esqueleto interno, como a gente, mas eles têm uma carapaça, um esqueleto externo que os protege. Então é aquela pele dura que você percebe. Né? Esse exoesqueleto, ele protege a lagosta, mas também impede ela de crescer. Olha que interessante. Oi, Paula, boa noite. Então, fica comigo, vem acompanhando. O exoesqueleto... a Paula é bióloga, não é isso? Paula é bióloga. Você me ajuda aqui, tá, Paula? Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Então, as lagostas têm esse exoesqueleto que as protege, porque é durinho, é uma carapaça, como se fosse um escudo, como se fosse uma armadura. Mas também esse exoesqueleto impede a lagosta de crescer, porque ele é rígido. E as lagostas crescem a vida inteira. Presta atenção, as lagostas vivem até os 50 anos e crescem a vida inteira. Mas como é que pode ser, como é possível que as lagostas cresçam a vida inteira se aquela carapaça, o exoesqueleto delas, é rígido e impede que elas cresçam? Olha que pergunta legal. E essa que é a ideia que eu quero trazer em comparação do que você pensa que você é e do que é possível que você esteja. A diferença entre ser e estar. E aqui eu vou explicar para você, fazer essa analogia para você, trazer essa analogia para a sua vida. O que acontece nas lagostas é que quando elas vão crescendo, aquela carapaça, aquele exoesqueleto, começa a ficar apertado para elas. Elas começam a não caber mais. É como se fosse uma roupa que vai ficando apertada. Você vai crescendo e a roupa não serve mais. E aí o que acontece? O exoesqueleto, a carapaça das lagostas, se rompe e aí ela pode crescer mais um pouco, enquanto essa nova carapaça não se enrijece novamente. Olha que interessante. Aquela carapaça antiga, ela se rompe, ela se quebra, mas embaixo daquela já tem uma outra nova. Só que ela não é rígida ainda, ela é flexível, uma pelinha nova, como se fosse uma armadura nova, ainda em formação. E enquanto essa carapaça não está rígida, a lagosta pode continuar crescendo até que ela se enrijece de novo e o processo se repete, né? Vai ficando desconfortável, vai ficando muito justo, a carapaça se quebra, embaixo tem uma nova, muito mais fina, muito mais flexível, que permite que a lagosta possa se desenvolver. E olha que interessante, é exatamente o que a gente vive ao longo da nossa vida. Então, se você tiver um pouco de espírito de lagosta, você vai perceber que isso te traz imensas possibilidades. Porque como é que é? É assim, você está na sua vida, você aprende, você estuda, você forma alguns conceitos,
você forma algumas ideias, e aquelas ideias são muito importantes para que você possa fazer sentido para você mesmo na sua vida. Então, é aquela ideia do que é certo, do que é errado, do que você pode, do que você não pode. É uma espécie de um conhecimento que você tem de si mesmo e do mundo. É assim que funciona. Só que aquilo, se você permitir, aquilo vai te enrijecer e vai te confinar num certo tamanho, numa certa ideia, numa certa estrutura, que vai impedir que você tenha a possibilidade de trazer novas experiências para a sua vida. E aí você vai ficar daquele tamanho. Mas se você tiver uma pontinha de lagosta ali dentro de você, você vai permitir que essas certezas se quebrem em algum momento. Ora, quando você tem essas certezas, elas servem para num certo período da sua vida, elas vão servir para deixar você funcional, deixar você operativa dentro da vida. Mas se você se permitir olhar, ver, estudar, aprender, incorporar, vivenciar, experimentar, logo toda aquela rigidez vai te impedir de crescer. Então você vai ter que ter coragem de se permitir romper o que você sabe para que uma nova certeza venha, se fundamente, se fortaleça, te dê sentido, te proteja, para que você atravesse um novo ciclo da sua vida. E assim vá se repetindo. Qual que é a grande sacada? A grande sacada é permitir que isso aconteça e perceber todas as oportunidades e riscos deste processo. Opa, aí tem uma palavra nova, tem essa ideia do risco. Agora, doutor, só faltava essa, né, Paulo? Dar pitaco na área de biologia. Mas é isso mesmo. Se esse processo da lagosta faz com que ela possa crescer a vida inteira, até 50 anos. Olha, uma lagosta, um bicho como uma lagosta ali, ter a possibilidade de viver 50 anos, que é mais ou menos, sei lá, hoje, metade da vida de um humano é bastante tempo, né, para um bicho desse tipo aí, né? Eu acredito que você não imaginava que uma lagosta pudesse viver 50 anos. Então, se isso permite que ela viva tanto tempo e cresça durante todo o tempo, veja, a gente não cresce durante todo o tempo. A gente chega até um certo tamanho, estabiliza fisicamente, embora o nosso cérebro, o nosso conhecimento esteja sempre em transformação ao longo de toda a vida. Agora, cada vez que isso acontece, cada vez que muda, troca a carapaça da lagosta e ela fica com uma carapaça nova, mais frágil, mais flexível, o que acontece? Ela fica mais exposta, porque a nova carapaça não é firme, não é rígida o suficiente para proteger a lagosta como a antiga protegia, percebe? Então, isso é um risco que a lagosta corre e ela assume essa possibilidade. Ela se expõe, né? Ela fica menos protegida com a nova carapaça, mas isso permite que ela cresça, permita que ela expanda. Então, o que é bacana? É que a lagosta, sabendo disso, sabendo que ela vai ficar mais exposta, apostando na possibilidade de crescimento, o que ela faz? Quando ela vai para esse período, ela costuma ir para o meio das pedras, onde nas pedras, ali no meio lá no fundo do mar, no meio dos corais, no meio daquele meio ambiente mais difícil para os seus predadores, ela compensa a exposição que ela tem com o novo exoesqueleto e se mantém razoavelmente protegida
até que aquilo se sedimente, até que ela volte a ter a proteção que ela tinha antigamente. Então, vê que legal que é você puxar isso para a sua vida. Se você tiver essa ideia de que a tua vida também é feita de ciclos e você se recusar a ficar restrita, reprimida, restringida a só um conjunto de certezas e de possibilidades, você vai poder fazer uma ampliação viver ciclos de ampliação e experiências novas toda a sua vida, até você chegar ao final da sua vida. E você vai poder crescer durante toda a sua vida. Só que é importante você perceber as suas transições. É importante você perceber os seus ciclos, mas não ter medo deles. E quando você perceber que você está passando por um ciclo, enfrente, mais do que enfrente, vivencie, experimente, saboreie essa transformação, que comemore a sua transformação, comemore a perda do que você tinha e comemore a chegada do novo. Lembra que eu estava falando esses dias sobre os ciclos de luto, ciclos de transformação? Eu estava falando disso. Né? E a hora que você perceber que esse novo ciclo que está se iniciando te deixa um pouco mais frágil, porque afinal de contas você não conhece tudo que está acontecendo de novo, e você se sente assim, não tenha medo de se sentir assim. Procure algo que compense um pouco isso, compense a sua exposição. Como que acontece isso? Vamos falar aqui no nosso caso, nós humanos, né? Quando a gente vai para um novo ciclo, onde a gente não conhece os perigos, a gente não conhece ainda o que a gente vai enfrentar, o que a gente faz? A gente vai primeiro devagar, a gente vai tateando, a gente vai pouco a pouco experimentando. Não é? Se você vai pular numa piscina e você não sabe nadar, como é que você faz? Você vai devagar, você vai no mais raso, põe o pezinho, põe uma perna, põe a outra, desce pela escadinha, fica na beirada, você vai se acostumando pouco a pouco a um novo ambiente. E qual que é a outra ferramenta para enfrentar situações diferentes, novas, que você ainda não tenha vivenciado? Com um grupo, né? Fazendo uma turma, trocando experiências, vendo como é que os outros fazem, aprendendo com a experiência dos outros, perguntando, procurando um mentor, procurando um treinador, procurando alguém que te oriente a fazer essa travessia. E se você tiver a noção de que isso está à sua disposição todo o tempo, ainda mais agora que você tem acesso ilimitado ao conhecimento através da internet, você tem acesso ilimitado a grupos diferentes, pessoas diferentes, você vai poder fazer exatamente isso que eu estou te dizendo e saborear todas as transformações que vão se apresentar para você na sua vida. E olha que bacana, com essas ferramentas você tem a possibilidade de crescer, não é? A sua vida toda, compensando todas as possibilidades de fragilização que essas novas experiências trazem por si só. Percebe? Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Isso é uma transformação imensa na maneira da gente levar a nossa vida. Percebe? Porque pensa antes disso tudo, como é que você fazia? Ou você tinha que ter muita coragem, ou você tinha que ter ser muito despirocado, ter assim, aquelas pessoas muito aventureiras, aventurosas, que realmente arriscavam tudo, e que a gente lá atrás qualificava meio que a gente não sabia se tirava sarro ou se chamava de ovelha negra. Por quê? Porque eram pessoas muito fora da casinha. Mas eram fundamentais. Essas pessoas sempre foram fundamentais em todos os lugares.
Mas elas eram, a gente falava, ai meu Deus do céu, olha, lá vai ele de novo, lá vai ela de novo, vai aprontar, ai, de novo, meu Deus do céu, eu não sei o que essa menina tem, não sei o que esse menino tem. E esses caras iam pela vida, essas pessoas iam pela vida. E iam aos trancos e barrancos, iam arriscando, iam acertando, quebrando a cara e tal. Mas a gente via o prazer que essas pessoas tinham nisso, que elas eram feitas para isso. E quem não tinha essa energia para ir para frente, para arriscar, para experimentar o novo, ficava de longe, olhando, esperando o resultado, e se desse certo, ia. Né? Só depois. Mas sempre na experiência do outro. E agora a gente tem essa super possibilidade de viver essas novidades, essas experiências dentro da nossa própria vida, da nossa carapaça, da nossa transformação, com uma segurança que era impensável. Tem todos os riscos? Tem. Mas a hora que você aprende a mapear quais são esses riscos, seja através de um mentor, seja através de um treinamento, seja através de um programa, seja através de um grupo, você reduz todos esses riscos a uma coisa mínima, né? Que todo o bom senso traz para você se fortalecer, percebe? Então, quem diria, né, que as lagostas podiam nos ensinar tanto, principalmente nos relacionamentos amorosos. Ninguém nunca poderia te falar uma coisa assim, não é? Que essa possibilidade, ilustrada pela vida das lagostas, poderia alterar tanto a maneira como você vê as possibilidades infinitas de ter relacionamentos brilhantes hoje. Feito? Quem é que quer participar comigo aqui, hein? Olha, Gertrudes, a lagosta assume os riscos em prol da continuidade da vida, de desejar experimentar o novo. É o gostoso da vida, esse friozinho na barriga. Não sabemos o que vem pela frente, porém permanecemos andando. Exato, Gertrudes, exatamente. Joyce, sair da zona de conforto. Isso, exatamente. Sair da zona de conforto é sempre ruim. Sempre ruim. Você vai falar, mas como? Você não acabou de falar que é fantástico? É claro que é fantástico, mas é ruim. Por quê? Porque quando você sai da zona de conforto, sempre piora antes de melhorar. Você fala, nossa, mas por que você está me falando isso agora, que sempre piora antes de melhorar? É claro, pensa, é muito simples, muito simples. Se você sair da zona de conforto, necessariamente tem que piorar, tem que ficar mais desconfortável. Porque se você sair da zona de conforto e ficar mais confortável, você saiu para uma zona de mais conforto, que não vai resolver o seu problema, entendeu? Então, sempre que você sai da zona de conforto, você vai entrar numa zona desconfortável. Se você sair da zona de conforto e ficar melhor, estranhe, tem alguma coisa errada, você foi para o lado errado. Em vez de você ir para frente, você foi para trás. Necessariamente. Aí depois que você piora, aí melhora. Porque aí você está numa nova possibilidade, numa nova experiência. Você vai fortalecendo o seu exoesqueleto. Entendeu? Então, percebe? Então tem gente que fala assim, tem gente que começa alguma coisa e fala assim, ai, putz, não gostei, comecei a me sentir tão mal, eu desisti. Caramba, mas então, por que começou? Porque sempre é assim. Toda vez que você adquire, para você adquirir conhecimento, para você adquirir esse conhecimento, você precisa assumir algumas coisas. E essas coisas que você tem que assumir normalmente são muito desconfortáveis. Como, por exemplo, a sua ignorância. Porque é só assim que você pode aprender. Saber que você não sabe. Então, ir atrás do seu conhecimento. Né? Então, é esse dilema, esse jogo, essas possibilidades que vão surgindo quando você põe o seu bloco na rua, quando você começa a sua jornada. São essas possibilidades que fazem da vida ser absolutamente maravilhosa. São essas possibilidades que fazem da vida ser uma possibilidade
de crescimento para sempre, de crescimento constante até o fim da tua vida, percebe? E esta é uma ideia completamente revolucionária que com certeza os seus pais não tinham, seus avós não tinham, e por isso que às vezes ela pode soar tão estranha para você nesse momento. Mas eu espero que eu pouco a pouco vá te trazendo essas possibilidades e você vá de fato entendendo que você pode, sim, sair da solidão e ter relacionamentos brilhantes. E essa ideia do treinamento que vai acontecer agora no começo de junho. A ideia é eu te ajudar a sair da solidão e ter relacionamentos brilhantes em 4 semanas. Percebe? Mas o que é isso, afinal de contas? É eu te trazer para que você entenda como isso é um processo. E ao final dessas 4 semanas, você entender como este processo funciona, está pronta para ter relacionamentos brilhantes. Simples assim, super simples. Percebe? Opa, já são 9 horas, então nós já temos 40 minutos dessa live. Olha, a Rúbia dizendo, sim, eu tenho medo de uma nova relação, de começar de novo, dedicar tempo e me decepcionar novamente. Este era o comentário que eu precisava agora, Rúbia. Você vê que é super interessante. Olha, eu tenho medo de uma nova relação, de começar de novo, dedicar tempo e me decepcionar novamente. Então, na verdade, assim, é medo, mas é um medo meio misturado com preguiça, né? Que é mais ou menos assim, de novo, eu vou começar de novo, tá? Putz, dá até preguiça, porque tudo que eu fiz até agora não deu certo. Ou pelo menos não deu o resultado que eu gostaria de ter, né? Tira esse não deu certo da sua cabeça. Não deu o resultado que eu gostaria de ter. Que preguiça que eu tenho de começar de novo. Eu vi vários comentários essa semana das pessoas falando assim, eu não quero mais, não dá certo, não é para mim. Só de pensar em recomeçar, putz, me dá uma preguiça e tal. E não é de estranhar, Rubia, que você coloque um comentário desse aqui, porque é absolutamente o natural das pessoas. Quem é que não teria preguiça, depois dos 40, dos 50, dos 60, de começar um novo relacionamento, uma nova relação, sabendo que todas, até então, na sua vida, deram o mesmo resultado. Qual é o resultado? Terminaram. Né? Terminaram, é claro, porque senão você não teria colocado isso. Então, aqui é preciso você rever 2 posições, 2 conceitos, 2 assertivas que vêm embutidas no teu comentário. Que vem embutida no teu comentário e vem com muita força. E vem sempre para todo mundo que ainda está começando a própria jornada de repensar os relacionamentos e para construir relacionamentos brilhantes. Quais são essas 2 assertivas que vêm embutidas aqui? Primeiro, é a ideia de que não deu certo. Não é? Isso é muito difícil de a gente tirar dentro da gente. É muito difícil, porque isso está no nosso emocional desde muito tempo, desde que a gente começou a pensar nisso lá, quando a gente era criança, e a gente começou a ver os filmes, os livros, e a gente começou a ler no final e foram felizes para sempre. Ponto. A hora que você leu a primeira vez essa frase e foram felizes para sempre, o estrago ficou feito. Então, esse é o primeiro conceito que está embutido no teu comentário. E depois tem essa ideia que é assim, vou começar de novo, dedicar tempo e me decepcionar novamente. Aí vem a frase do Einstein. Né? O Einstein dizia o seguinte, que loucura é você repetir sempre as mesmas coisas e querer que elas deem um resultado diferente. O que o Einstein queria dizer com isso? Ele queria explicar o seguinte,
que quando a gente faz qualquer coisa, né, um bolo, vamos dizer um bolo, você vai lá, fez um bolo, fez, no final o bolo queimou, certo? Aí você volta, fala, poxa, queimou, deu errado, puxa vida, que azar, hein, que azar. Aí você volta e vai e faz de novo, faz, do mesmo jeito, do mesmo jeito. E o que acontece? O bolo vai queimar de novo. Aí você fala, nossa, que azar, né? Eu não dou sorte com bolo. Meu Deus, toda vez que eu faço bolo, o bolo queima. Aí você fala, mas vou tentar de novo. Aí você pega, faz de novo tudo. Compra tudo de novo, bate de novo, gasta um tempão, põe na forma, bota lá, faz tudo igualzinho. Aí o que acontece no final? Putz, queimou de novo. Mas eu não dou sorte. Eu só me decepciono com bolos. Eu não vou mais fazer bolo. Sinto muito, eu não vou mais fazer bolo. Para mim chega, eu não faço mais. Não é engraçado isso, né? É super engraçado que a gente faça isso. E é assim que a gente leva os relacionamentos. Os relacionamentos amorosos é assim. Você segue fazendo basicamente tudo o que você sempre fez. Não é? E sempre dá o mesmo resultado. Sempre dá o mesmo resultado. Ponto. Por isso a ideia da jornada RB dos relacionamentos brilhantes, né? Para te dar ferramentas para que você comece a ver tudo isso de uma forma diferente e fazer diferente. Porque não é só saber como é, não é só entender como é você poder fazer. E isso não é tão simples como parece. Por quê? Porque você sabe que precisa comer de uma forma saudável. E come? Provavelmente não. Você sabe que você tem que se exercitar e ir para a academia. Você vai? Provavelmente não. E é assim, de uma forma habitual, de uma forma rotineira, criar o hábito de levar uma vida saudável. Vai? Não, não vai. Você sabe que precisa, mas isso não é o suficiente para que você faça o que precisa ser feito. Entende? A mesma coisa com os relacionamentos. Na jornada dos relacionamentos brilhantes, eu vou te dar todo o ferramental para você mudar a maneira com que você vê os relacionamentos. Isto basta? Não, não basta. Você tem que levar isso para um outro nível, se transformar, né, internamente, e essa que é o grande resultado dos relacionamentos brilhantes, é a transformação que vai provocar dentro de você. E a partir desta transformação é que você vai, de fato, ter um novo resultado quando você tiver um relacionamento. Aí seu bolo não vai queimar. Pode ser que seja diferente, pode ser que falte açúcar, mas você sabe que se faltar açúcar, você precisa fazer uma coisa diferente, pôr um pouco mais de açúcar. Entendeu? E aí você volta lá e faz com um pouco mais de açúcar. E assim é a vida, assim são as grandes transformações. Assim é o ciclo da lagosta. A lagosta faz mais ou menos assim.